Amém. Abre comigo, carta de Tiago, capítulo 1. Você quer crescer na fé, meu irmão? Amém. Você quer ser maduro? Você quer receber de Deus? Todos nós queremos crescer, nós queremos ser maduros, nós queremos receber de Deus. Então, nós temos ministrado aí nesses dias a respeito de fé. Hoje eu tenho mais uma palavrinha para com a igreja. Então abra o seu coração para que possamos entender mais um princípio de Deus para as nossas vidas. Na bênção, Tiago, capítulo 1. Vamos começar aqui a partir do versículo 2. Na bênção. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Podem sentar. Nós vamos hoje estar meditando em cima desse texto, como eu coloquei aqui no início, fiz a pergunta para a igreja. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser maduros, e nós recebemos de Deus também todas as bênçãos e tudo aquilo que Ele tem para nós. E o segredo disso tudo está na questão da fé. E eu quero dizer para vocês e para todos nós aqui, a fé pode e é provada por Deus. Amém, igreja? Fala assim comigo, a fé é provada por Deus. Então nós temos falado aí nesses cultos, vários cultos eu tenho falado, tenho aqui comentado, partilhado com a igreja a questão de fé, muitos princípios de Deus e aquilo que nós necessitamos para podermos crescer na fé. A fé, quando ela é provada, ela traz a perseverança, e o que o Senhor quer de nós é a perseverança. E através da perseverança, nós aí sim podemos crescer, ser maduros e receber de Deus. Não pense tal homem que se pedir algo a Deus duvidando, vai receber. Olha que palavra forte para cada um de nós. Então, nós temos falado sempre a respeito da fé. Agora tem algo que eu quero compartilhar com os irmãos e desmistificar muitas coisas que são do maligno. São falácias, são coisas que caem na nossa mente, no nosso coração, e que nós precisamos entender hoje, em nome de Jesus. Porque nós precisamos ver como Deus vê a cada um de nós. A palavra do Senhor para nós, para esse ano, é olhar com os olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos saber que o Senhor, Ele sabe, cada um de nós que somos humanos, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe das nossas debilidades, e Ele conhece cada um de nós. Então, um princípio de Deus que precisamos entender hoje, é que fé não é sentimento. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, fé não é sentimento, é dom de Deus. Inclusive a palavra fala que nós podemos pedir o dom da fé. E isso é importante nesta noite, porque hoje nós vamos tomar posse de mais esse princípio de Deus para as nossas vidas. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Vamos em Hebreus, capítulo 11, um capítulo muito conhecido, principalmente quando se fala de fé. Capítulo 11, no primeiro versículo. Capítulo 11, versículo 1. Esse trecho é muito conhecido de todos nós. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós vemos aqui um princípio de Deus. É a certeza das coisas que eu estou esperando e é prova daquilo que não se vê. Bom, ver
está ligado aos nossos sentimentos, aos nossos sentidos. É um dos nossos sentidos. Amém? Nós temos aí 5 sentidos conhecidos e um deles é a visão. Então aqui já nós podemos começar a entender o princípio de Deus. Então nós temos que entender que o que Deus espera de nós não é algo sobrenatural. A fé, assim como o perdão, é dom de Deus. E nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Aqui, por exemplo, nesse capítulo 11, eu creio que muitos aí devem ter às vezes um subtítulo na sua Bíblia, Heróis da Fé, Galeria da Fé. Então aqui relata muitos homens e mulheres de Deus que caminharam e venceram pela fé. E como diz inclusive a própria Bíblia, que não seriam nem dignos de estar aqui na terra. Mas nós vamos hoje entender, porque muitas vezes nós nos colocamos em situações tais como, isso não é para mim, não tem condições. A hora que eu olho esses relatos, esses homens e mulheres de fé, nós já queremos desistir, queremos largar tudo, porque fala, não, isso não é para mim. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos ver e entender algo, que apesar desses homens, nós olharmos e realmente foram homens e mulheres de Deus que caminharam na fé e tiveram êxito e vitória, e da mesma maneira Deus espera de cada um de nós, mas não é uma fé linear, não é uma coisa assim linear, um negócio perfeito, porque perfeito é só Deus. Quando estudamos, por exemplo, em mecânica, a questão de vibração. É interessante porque nós usamos a estatística. E quando você quer um circuito ou um sistema perfeito, que não haja vibração, você precisa ir ampliando. Você sai daquele sentido macro e você olha uma análise de vibração, às vezes está uma linha perfeita, e à medida que você vai ampliando, vai aparecendo as imperfeições. E a partir daí, nós temos que usar um método de estatística, que é chamado de desvio padrão, onde você descarta ou mexe em certos pontos, para que possa melhorar ainda mais. Mas é interessante, eu estou pegando só esse exemplo, porque para um leigo, uma pessoa que olha de fora, vê uma linha perfeita. Mas para aquele que tem o conhecimento, ele sabe e conhece que ali naquela linha que para muitos é perfeita, ainda tem muita coisa para ser consertada, arrumada e melhorada. Amém, meus irmãos? E esse é o princípio que nós precisamos entender hoje. Porque muitos já desistem, muitos largam, muitos abandonam, porque a hora que olha aquela questão de linha perfeita. Muitos estão vendo linha perfeita, mas eu, você que estamos vivenciando, sabemos que não está perfeito. E quando nós falamos de caminhar pela fé, quando nós falamos de sentimentos, de crer na palavra de Deus, crer que é uma semente que Deus nos dá e que nós vamos trabalhá-la para que realmente cresça e faça com que os valores reais e tudo aquilo que Deus tem para nós possamos tomar posse. E de repente nós começamos a olhar que nós não estamos conseguindo, porque está falhando aqui, está falhando ali. Então, meus irmãos, hoje nós vamos entender que muitos que estão ao nosso redor, e principalmente o reino espiritual maligno, ele muitas vezes está olhando no âmbito geral, está olhando no contexto geral, e nós estamos sentindo e vendo as variações que estão acontecendo. Então hoje nós vamos ver que caminhar pela fé e fazer parte dessa galeria, que eu creio que não parou aqui, continua, porque ainda há muitos homens e mulheres de fé, e hoje estou diante de muitos deles. Amém? Então olha que interessante. Eu vou pegar aqui alguns exemplos só para a gente entender esse princípio de Deus. Abraão, considerado pai da fé. Amém, meus irmãos? Que todos que olharam, e muitas vezes aqueles que foi a sua descendência da promessa, seus filhos, seu filho, seu neto, e tudo aquilo que ele implantou e o legado que ele deixou, olhavam como um homem realmente de fé.
Pare um pouquinho para analisar o que foi que Isaac e os seus servos viram e participaram quando ele chegou naquele monte com o feixe de lenha, com o seu filho Isaac, e quando ele falou o seguinte: olha, nós subiremos e voltaremos, subiremos para adorar ao Senhor e voltaremos. Ele estava falando aquilo pela fé. Então, meus irmãos, aqueles que estavam ali, tanto Isaac quanto os seus servos, eles estavam vendo no plano macro, eles estavam vendo uma linha, olha, infinita, eles estavam vendo uma linha perfeita. Que homem de fé! O inimigo, que anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, também estava enxergando dessa maneira. Agora eu quero falar com os irmãos, para que a gente possa entender os princípios de Deus para a nossa vida, e que venha o consolo do Espírito e fazer-nos realmente caminhar pela fé, entendendo que, meus irmãos, quando nós vamos abrindo esse leque, vamos ampliando, nós não vemos um Abraão deste jeito. Volta um pouquinho comigo na Bíblia, rapidão. Vai lá no livro de Gênesis, lá no início. Eu vou pegar aqui alguns exemplos, rapidinho, para a gente poder entender os princípios de Deus, saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vocês sabem que Abraão, antes chamava-se Abrão, atendeu um chamado de Deus. E Deus falou com ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra, para o lugar aonde eu mostrarei. E ali farei você prosperar. Vou fazer com que você possa ter ouro, prata, bens, gados, servos e servas. E depois ele ainda completa: e a sua descendência usufruir de toda esta bênção. Amém, meus irmãos? Olha que palavra. E a partir daqui a gente começa a olhar, puxa, o pai da fé. E realmente ele saiu, ele foi conforme o Senhor tinha ordenado, ele caminhou, ele foi. Olha, mas nós colocamos, a hora que a gente vê, numa linha geral, a gente vê aquele homem de fé, o pai da fé, aquele que fez com que muitos fossem gerados da fé. Mas olha que interessante algumas coisas. Vai comigo aqui, rapidinho. Vamos pegar umas passagens aqui para a gente entender. Aqui em Gênesis mesmo. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 17, pega aqui comigo. Capítulo 17 de Gênesis. Então, toda essa história nós conhecemos, nós sabemos. Amém? Olha só aqui, olha esse ponto. Capítulo 17, versículo 18. Disse Abraão a Deus: oxalá viva Ismael diante de ti. Deus chega e faz agora uma visita a Abraão. Ele já tinha feito uma visita anterior, falando a respeito da descendência. E Abraão fala assim com ele: ó Senhor, eu recebi tudo aquilo que o Senhor falou. Então aquele homem de fé, aquele homem que cria na palavra do Senhor, falou: olha, eu já tenho bem, já está tudo muito maravilhoso, mas eu não tenho descendentes. Eliezer, meu servo, vai ser quem vai herdar tudo isso. E ele fala com Abraão, fala assim: olha, da sua descendência, sai aqui fora, e mostra ali o céu estrelado, e fala: olha, a sua descendência será como as estrelas do céu. Então para um pouquinho para analisar comigo. Aquele homem de fé que saiu numa arrancada violenta, que estava caminhando. Então nós já vemos aqui que já teve algumas perturbações, já teve umas variações que precisavam ser novamente niveladas. E aqui, nesse momento, recebe novamente uma visita do Senhor. Vamos pegar um versículo anterior aqui. Então, versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com idade de 90 anos. Ou seja, quando Deus fala com ele, ele já tinha feito uma ajuda com Deus, ele, Sara. Ele já tinha tentado ajudar Deus.
Então, aquele homem de fé, o pai da fé, aquele que realmente fez uma nação nascer crendo numa palavra, agora nós estamos indo num plano mais expandido, e nós estamos vendo as falhas, nós estamos vendo que mesmo ele foi homem como qualquer um de nós. Amém, meus irmãos? Teve a necessidade, de repente, de ter uma ajuda com Deus. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Deus dá a palavra, Deus dá a promessa, e nós não aguardamos o tempo de Deus e queremos dar uma ajuda a Deus, achando que Deus esqueceu. E aqui Abraão riu na presença do Senhor e fala: não, está aqui Ismael, meu filho, como nós lemos no versículo 18. Versículo 19, presta atenção. Deus lhes respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Amém, meus irmãos? Então nós já estamos vendo aqui algumas falhas no caminhar de um homem que foi chamado pai da fé. E hoje eu estou trazendo aqui, porque de fora o inimigo olhou de uma maneira linear. Aqueles que estavam próximo dele e precisavam caminhar com ele, olharam de uma maneira linear a sua fé. Mas no contexto pessoal havia falha, como qualquer um de nós. E eu estou falando isso para que hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar e nós vamos tomar posse da palavra do Senhor para as nossas vidas e repreender todo ataque do maligno, que muitas vezes lança: você não vai conseguir, porque você falhou ali, porque você duvidou aqui, porque você está agora resvalando em determinada coisa. Meu irmão, o Senhor está aqui para fazer um nivelamento na nossa vida, porque o inimigo e todos que estão ao redor verão algo diferente daquilo que nós estamos sentindo. Fala comigo: fé não é sentimento. Amém, meus irmãos? Fé é atitude. Fé não é sentimento, fé é atitude. E olha só que interessante. Vai um pouquinho, então nós vimos aqui que Abraão riu. Agora nós sabemos também o que aconteceu com Sara. O Senhor fala com Abraão, fala assim: olha, Abraão, eu estou falando, eu vim te visitar, e daqui um ano eu passo aqui novamente, e eu vou ver o resultado de tudo isso, e eu vou te mostrar que eu estou falando. E quando Deus diz, Deus promete. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem, para que não cumpra com as suas palavras e as suas promessas. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante, um pouquinho mais abaixo, capítulo 18 agora. Continuando, versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: em verdade que darei ainda a luz sendo velha? Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ou ao tempo determinado, daqui a 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho? Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, exceto que riste. Amém? Então nós estamos vendo aqui Abraão, Sara, e nós estamos vendo que esse Abraão que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, esses pontos que nós estamos pegando, é o mesmo Abraão que está no capítulo 11 de Hebreus. Não é outro Abraão, é o mesmo Abraão que está lá na galeria dos heróis da fé. É o mesmo Abraão que riu diante de Deus, é a mesma Sara que riu diante de Deus. Ou seja, humanamente duvidaram de algo que estava para acontecer. Ele com 99 anos, o seu filho Ismael com 13, e ali o Senhor falou: olha, eu volto daqui a 1 ano, e vocês vão ver. Porém, meus irmãos, o interessante é que apesar de haver algumas dúvidas no coração, apesar de ainda haver algo ali que humanamente era impossível, eles continuaram, tiveram atitude. Amém? Fala para o seu irmão que está ao seu lado: precisamos de atitude na palavra de Deus. Meus irmãos, é atitude. Mesmo que a gente dê aquela tremida. Eu estou dizendo isso porque todos nós que estamos aqui, não existe meu irmão, não existe que em determinado momento a gente não vai dar aquela tremida, nós não vamos dar aquela titubeada.
E muitos estão achando que porque fizeram isso, já perderam. Porque quem duvida, como está lá na carta de Tiago, não é merecedor. Não pense você que está o homem que duvida vai receber alguma coisa. Mas aqui Deus está falando, meus irmãos, através de Tiago, que não é essa dúvida interna aqui com a gente, é aquela dúvida que nós fazemos transparecer para quem está ao nosso lado. Abraão e Sara, apesar de ter essa dúvida, de rir, quem viu eles rindo foi Deus, não foram os outros. Eu imagino a cena, que com tudo isso, eles rirem, eles aqui dentro, estar uma turbulência, porque humanamente falando era impossível, humanamente falando não tinha como, mas, obviamente, não está escrito, friso meu, mas eu imagino, que a hora que eles saíram da tenda, abriram a cortina da tenda, e já clamaram, Eliezer, compra um bercinho para mim. Imagina um homem de quase 100 anos falar isso. Falou assim, quem que é? Vai fazer, como é que é, chá de bebê? Vai ter alguém aí que está precisando? Não, meu. Ah, mas Ismael já está com 13 anos, não cabe mais num berço. Ele, diante de tudo aquilo que estava no seu coração, toda a turbulência que estava dentro, ele continuou firme no propósito, na atitude da palavra de Deus, na promessa de Deus. Amém, meus irmãos? E é esse princípio que hoje nós vamos entender e nós vamos sair daqui tomando posse. Porque, meus irmãos, eu, você e todos nós que estamos aqui, tem determinado momento, com toda a palavra de Deus e promessa de Deus para mim e para você, olha, realmente vai ter momento que vocês vão tremer na base, vai ter momento que vai parecer que é impossível. E a mesma palavra de Deus para Abraão é para nós hoje. Não duvide, eu sou Deus do impossível. Cutuca o seu irmão para o seu lado, fala assim, não duvide não, meu irmão. O nosso Deus é o Deus do impossível. Fala para ele, o Deus do impossível. E eu estou pegando esses exemplos aqui, meus irmãos, para a gente entender, porque muitas vezes nós olhamos aqueles heróis da fé, e nós colocamos, e começamos a olhá-los como se eles fossem Deus, como se eles fossem uma perfeição, como se eles não tivessem tremido na base, como se nada tivesse acontecido, e isso é uma falácia do inimigo, porque faz-nos retroceder no nosso caminhar, e na promessa de Deus para a nossa vida, porque de repente, vem aquela tremedeira, aquele negócio, fala, não vou conseguir. Puxa, Abraão conseguiu, Sara conseguiu, ai Noé, ai ali, puxa vida, e Sadraque, Mesaque, Abednego, e isso, e aquilo, e todos aqueles, aquela galeria do herói da fé. Estou fora. Não consigo. Meus irmãos, todos eles mostraram uma linha de fé, mas no íntimo, ali, quando ampliava no relacionamento com Deus, tinha arestas, tinha coisas que precisavam ser podadas. Por que você acha que Deus, e inclusive essas passagens nós conhecemos em teologia, como teofania, o próprio Senhor Jesus manifestar, e por que ele foi visitar Abraão? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque ele sabia que lá no fundo o coração dele estava ali receoso, ele sabia que lá no fundo, cadê aquele Deus que fez a promessa para mim lá em Ur, cadê aquele Deus que falou, cadê aquele Deus, realmente recebi em partes a bênção, recebi ouro, prata, recebi servos, servas, recebi as coisas, mas cadê o meu filho, cadê a minha descendência, cadê aqueles que vão herdar aquilo que eu estou fazendo? Lá no fundo tinha, e muitas vezes nós estamos caminhando, eu, você, e Deus tem promessa de bênção, e lá no fundo você está com uma bênção parcial, como estava Abraão, e achando que você é indigno, achando que você falhou, poxa, a palavra que está dito lá, aquele que duvida, não vai receber, e aí você já entrega os pontos, aí você mostra que você não crê. Então, meus irmãos, com toda a nossa fraqueza, com todas as nossas debilidades, com tudo aquilo que vai falhar no meio do caminho, nós temos que ter atitude. Amém? Pastor, mas não estou sentindo nada. Aí o Senhor fala, não é sentimento, é dom. É dom. Amém, meus irmãos? Abraão não estava sentindo nada. E eu imagino que a hora que ele saiu da tenda para falar com Eliezer,
para comprar berço. A hora que ele voltou, Sara já estava toda preparada, maquiada. Vocês acham que ela desanimou? Mesmo achando assim, vamos lá, vamos numa tentativa, né? Atitude, meu irmão. Amém? Nós vamos aí na atitude. Mas eu não estou sentindo. Mas ela estava lá toda preparada. E eu acho que ele acabou de falar, entrou para dentro, a hora que ele viu a Sara, voltou falando assim, não atendo mais ninguém hoje. Porque, meus irmãos, apesar deles tremerem na base, apesar deles terem dificuldades, como todos nós precisamos entender esse princípio de Deus. Então, quando fala que aquele que duvida não vai receber, é quando nós já extrapolamos do plano ali micro, que é eu e Deus, e começamos a mostrar no plano macro, aí sim é dúvida. Mas nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar debaixo da palavra do Senhor. Amém? Moisés, vamos para mais um exemplinho rapidinho aqui antes de nós orarmos hoje. Moisés, quer um camarada mais cabeção que ele? Que foi criado como filho da filha do faraó. Ele mesmo falou que iria renunciar a tudo isso. De repente, numa atitude que ele fez lá, impensada, mata um egípcio. Foge durante 40 anos. 40 anos fugindo dos egípcios. Mesmo sabendo que Deus tinha falado com ele. E que iria fazê-lo retornar para aquilo que ele tinha. E ele esteve fugindo. Vamos agora em Êxodo, rapidinho, vamos entender, vamos conhecer aqui um pouquinho da questão micro de Moisés. Aquele homem que estava ali caminhando, olha só. Volta, vai para frente um pouquinho aí, Êxodo capítulo 2. Rapidão comigo. Acharam aí? Na bênção? Vamos pegar aqui o capítulo 3. Eu não vou pegar toda a trajetória de Moisés. Vamos aqui rapidinho, só para nós entendermos que ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. E ele teve que agir por fé, ele teve que caminhar por fé. Aqui no capítulo 3, versículo 10. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo. Amém, meus irmãos? Então aqui um chamado especial. E nós falamos assim, poxa, tá aí. Ele entendeu o princípio. E ele agiu com fé, por isso que ele está lá na galeria da fé. Por isso que o nome dele está lá também, Moisés, que renunciou a ser chamado de filho da filha do faraó. Olha que maravilha. Aqui um chamado, e Deus falou com ele, eu vou contigo, eu serei contigo. Aí a gente pensa, poxa, maravilha, tomou posse daquela bênção, é dele, e pela fé ele foi. Foi assim? Não. Vira um pouquinho a página aí. Vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 4, rapidão. Olha só, versículo 1. Então respondeu Moisés, mas e se não crerem em mim, não ouvirem a minha voz, e disserem, o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor, que tem isso na tua mão? Ele respondeu, uma vara. Então ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra, e ela se tornou uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, do Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito, tirando a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Mas se ainda não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca. As águas que tomar do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois
de falar ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ô, gente. Para um pouquinho. Primeiro, a sarça ardente. E Deus fala com ele, olha, eu vou te usar para tirar o povo do Egito. Ah, que maravilha. De repente, a dúvida. E ele volta e questiona Deus. E Deus, Senhor, e se chegar lá e ninguém acreditar que o Senhor falou comigo? Eu falei, tá bom, eu vou dar aqui alguns sinais. Tem um, tem dois, e se não crer nenhum, vai no terceiro. Aí ele fala, Senhor, eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Pesado de língua, meu irmão, sabe o que é? Ele era gagago. Como que eu vou chegar lá? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ser usado? Arruma outro, Senhor. Olha aqui, meus irmãos, olha a questão que eu estou falando. A linearidade era para o povo do Egito. A linearidade era para o faraó. A fé daquele homem para o povo do Egito que estavam crendo ali. Meu irmão, eu acho que eu ou você, se nós soubéssemos disso tudo que aconteceu antes, lá no monte, eu não vou atrás desse homem de jeito nenhum. Eu não vou atrás dele. Mas o que eles viam era aquela fé linear. Essa fé que falha, que tem picos, que tem alterações. É Deus que conhecia. Amém, meu irmão? E é isso que Deus espera de nós. Esses teus picos, essas suas falhas, meu irmão, isso aí é você e Deus. Isso aí, Deus nos capacita, Ele vem, Ele auxilia. E como foi com Moisés, como foi com Abraão, Deus está conosco nessa noite. Meu Deus, Ele sabe. Aquela hora que você deita na sua cama, debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, e que você está declarando, você está falando, você está correndo atrás, você está tendo atitudes, e lá no íntimo falando assim, ai Jesus, oh Deus, e você chora, você e Deus. Aí de repente vem o inimigo e tenta lançar isso contra você mesmo, achando que você está duvidando. Essa dúvida não é a dúvida que está lá no livro de Tiago. Amém, meus irmãos? A dúvida que está lá é a dúvida quando já ultrapassa, que já sai no âmbito do macro. Essa dúvida não tinha. Aquele povo, quando ele chegou, quando Moisés foi até lá, Deus virou, falou assim, tá bom, vou pôr o intermediário para falar com você, para te ajudar, só no começo. A hora que você chegar lá, você vai ter o teu irmão, Arão, e o camarada é bom de língua. Ele sabe conversar muito bem. Tem um português não, né? Era português? Fala perfeitamente. Ele vai conversar. Não precisaria, porque eu estou te capacitando. Mas já que você está dessa maneira, eu vou. Olha, as arestas, cortando as arestas, tirando os picos, tirando as variações. Amém, meus irmãos? Aquilo que só ele sabia. Era só ele, Deus, que sabia. Que tinha saído fora do desvio padrão. Estava saindo fora daquilo que Deus tinha determinado. E muitas vezes o Senhor está fazendo isso. Ele vai nos corrigindo. Naquelas noites que você passa em claro, sabendo que no outro dia você tem que continuar. Meu irmão, fé é atitude. Amém? Moisés, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todas essas arestas, é ele que está lá no livro dos heróis da fé. É o mesmo Moisés. Não é outro Moisés. É o mesmo que chegou aqui, ele trepidou, ele ficou ali perguntando para Deus. Ele falou, para dar outro, não dá, eu não dou conta, eu não faço. E é o mesmo Deus, eu serei contigo. É o mesmo Deus que fala comigo, com você e com cada um de nós. Eu serei contigo. É o mesmo Deus que está falando com você agora. Olha, eu te capacito. É o mesmo Deus que quando vê nas suas fraquezas, Ele vem e te auxilia. Ele não está aqui, meus irmãos, para acabar conosco. Ele não está aqui, o nosso Deus não nos criou e não nos colocou em circunstâncias tais só para ver. Eu vou ver Moisés estrepar. Eu quero ver só caco de Moisés no Egito. Não. Ele sabia e ele estava ali para cortar as arestas. Ele estava ali para agir. Mas quem sabia disso era Moisés. A visão do povo era outra. E como o Senhor tinha dito, aconteceu. Quando ele apareceu no Egito, Arão viu ele de longe, o seu irmão mais velho, já veio correndo, e ele contou para Arão. Ele não falou para Arão que ele teve dificuldade, ele não falou para Arão isso e aquilo, ele falou, olha, Deus esteve comigo, e vai ter uns sinais, olha aqui Arão, jogou ali a vara, olha, eu vim aqui para tirar vocês. E Arão falou, estou contigo, não abro.
Ó, eu só preciso de uma coisa. Vai junto comigo lá no palácio, porque eu sou meio gago. A hora de conversar lá, você vai me auxiliar. Não, vou com você. Por quê? Porque ele viu uma fé linear em Moisés. E não sabia que ali dentro de Moisés havia picos, havia variações. Amém, igreja? O que nós temos que mostrar nas nossas atitudes é aquela fé linear. Mesmo que aqui dentro, na amplitude, naquilo que Deus conhece, naquilo que Deus está vendo, tenha picos e tenha variações. E é isso que nós vamos hoje tomar posse em nome de Jesus. Gideão, só mais um. Gideão malhava trigo no lagar. Camarada mais medroso que ele não tinha. Só eu sei que vocês conhecem, já expliquei, já falei. Existe eira, local aberto, com um vento, onde você malha trigo. Malhar trigo é na eira. Porque quando você joga para cima, o vento leva a palha e separa os grãos. Lagar é lugar fechado, de amassar uva, de pisar uva. Ou seja, um local para uma coisa, outro local para outra coisa. Mas devido aos midianitas, devido aos ataques, devido aos saques que estavam correndo naquela época, ele foi malhar o seu trigo para não perder, ele foi fazer lá no lagar. Eu imagino a dificuldade, eu imagino como que estava fazendo. Tinha que ficar soprando para a palha sair, porque não estava num local aberto. Estava malhando o trigo no lugar errado, justamente para se esconder. E de repente aparece o Senhor, outra vez teofania. E cumprimenta. O Senhor é contigo, homem valente. E muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos nos escondendo, nós estamos numa situação terrível. A última coisa que a gente quer é aparecer. A última coisa que a gente quer é se mostrar. Porque a situação está tão terrível que eu não quero. E de repente Deus fala, eu estou contigo, homem valente. Aí vem aquela palavra que eu repeti esses dias todos, que sempre me incomodou bastante. Se o Senhor é comigo, onde que está aquelas maravilhas que contavam os nossos pais? Se o Senhor é comigo, cadê aquelas libertações que aconteciam na igreja antes? Se o Senhor é comigo, cadê todos aqueles poderes que aconteciam quando se reuniam durante a igreja? Se o Senhor é comigo, cadê? Aí Deus fala, eu sou contigo. Então olha novamente, os midianitas e o povo de Israel olhava para Gideão e via uma fé linear. Olhavam para Gideão e via os midianitas com medo. E aqueles homens que foram com ele, crendo. Como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer. Mal sabia que era aquele homem que estava lá tremendo. Aquele homem que estava falando, eu sou da menor das tribos de Israel. O Senhor vai me chamar. Tem tantos aí fortes, tem tanta gente formada, tem tanta gente aí capacitada, e o Senhor vai me chamar para fazer isso. Meus irmãos, as variações, era Deus quem sabia. Amém? Para o povo era uma fé linear. Gideão, diante dos olhos daqueles homens, ele foi aquele que falou, olha, quem está com medo pode voltar, tem muita gente comigo. Voltou uma trempa. Aí Deus fala, manda beber água. Aqueles que foram lambendinhos assim, nem cachorro, arranca fora. Aqueles que pegarem a água com a mão e levar a boca, atento ao que está acontecendo. Esse eu preciso. A gente vê a história, tudo bonito, né? Imagina Gideão com Deus. Olha, nós vamos marchando, quem tem medo vai embora. Aí entra lá dentro, Senhor, por favor, olha, diminuiu, caiu para metade, o que eu faço? Se eu tenho o tanto de midianita. Manda beber água. E observa lá como é que vai ser. A hora que vai beber água, já sai mais uma trempa. E eu imagino Gideão, fé linear para aqueles soldados. Vocês aí que baixaram para beber que nem cachorro, vai embora. Não preciso de vocês. E vocês aqui, vamos avançar. Sobrou quanto? 300. É, vocês mesmo. Vamos avançar. E eles estavam caminhando numa fé linear de Gideão. Mal sabia que ele saiu dali e foi para Deus. Não, Senhor, não é possível, Senhor, o que é isso? Diminuiu para 300. Não,
Como é que eu faço? Aí vem aquelas coisas berambulantes, vem aquele negócio do cântaro, da tocha, isso, aquilo, berrar, gritar, falar. Olha, sobre a minha ordem. Meus irmãos, eles estavam vendo fé linear. Os midianitas olhavam uma fé linear. E o inimigo e aqueles que estão ao seu redor, meu irmão, tem que ver uma fé linear. Mesmo que no micro, no íntimo, esteja com variações. Amém, meus irmãos? Fala assim, fé não é sentimento, é atitude. Então o que eu quero falar para vocês hoje, e todos nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, a vitória está conosco, quando nós temos atitude, mesmo que você trema nas bases, mesmo que lá na sua casa, no seu íntimo, no seu quarto, na sua cama e etc. Você venha tremer, mas você vai, porque Deus disse. Você faz, porque Deus disse. Você continua, porque Deus diz que está contigo. Você caminha, porque Deus está com uma palavra na sua frente. Mesmo que você venha tremer. Amém? A diferença desses homens todos aqui e com aqueles que estão fraquejando é porque mesmo tendo dificuldades humanas, continuaram com atitudes de fé. Amém? Então nós vamos hoje tomar posse desta palavra. Porque fé, meu irmão, é dom de Deus. Aquela palavra que eu falei já aqui para a igreja, que eu citei aqui, que o próprio Senhor Jesus falou, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirá para essa moreira, lança-te no mar, e assim se fará. E não é a questão do tamanho da fé, como eu falei aqui, é o princípio da semente. Amém? Olha o Senhor Jesus mesmo nos explicando isso. Vai comigo, Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Olha o que é o grão de mostarda. Olha aquilo que Deus espera de cada um de nós. Marcos capítulo 4, versículo 30. Amém? De novo ele disse, a que se assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E ele mesmo responde. O Senhor faz a pergunta aos seus discípulos e ele mesmo responde. É como um grão de mostarda que quando semeia é a mais pequena de todas as sementes sobre a terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Amém? Nós vamos andar conforme aquilo que Deus tem determinado. Cutuca o seu irmão do seu lado aí e fala, é atitude, meu irmão. Fala novamente para ele, não é sentimento. O problema, gente, aqueles que não vão estar com o nome na galeria da fé, que eu sei que vai, essa galeria está aumentando e vai aumentar, e em nome de Jesus eu sei que o teu nome vai estar lá, porque quando estivermos na eternidade vai estar o nosso nome. Por que vai estar? Porque só verão a Deus aqueles que tiverem, e por isso nós vamos estar na galeria. Amém? O problema é que muitas vezes nós olhamos para o sentimento e não para a atitude. Nós valorizamos mais os sentimentos do que as atitudes. Aquele que espera nunca alcança. Amém, meus irmãos? Então nós vamos entender. Eu poderia pegar aqui todos os heróis da fé, só que nós não vamos fazer isso, porque a história é a mesma. Na galeria da fé está lá o nome deles lá, sendo ali marcado. Mas na realidade, eles tiveram seus altos e baixos, as suas variações. Mas isso, só Deus e eles sabiam o que estava acontecendo. Amém? E hoje, eu quero orar com vocês. Porque hoje, nós vamos sair daqui tomando posse da bênção de Deus na nossa vida. Nós vamos repreender todo espírito de engano, toda falácia do inimigo, que nos derruba por não caminharmos, achando que nós não somos dignos
ou que eu não tenho fé suficiente. Porque eu cheguei em casa e fiquei muito preocupado. Porque eu cheguei em casa depois de tudo aquilo e eu deitei e fiquei preocupado com o dia de amanhã. Será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer? Meus irmãos, nós somos humanos. Em nome de Jesus, hoje nós queremos orar com aqueles que realmente sentem e precisam de um toque especial do Senhor. Não sou eu, mas nós vamos orar juntos como igreja. E Deus vai agir no sobrenatural. Você crê? Porque nós precisamos entender esse princípio de Deus. Aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão passando por problemas tais e estão precisando de algo. Pessoal do louvor, pode subir. Vocês estão parados aí, pode vir. Aqueles que estão precisando de algo sobrenatural. Uma ação de Deus na sua vida, no seu sentimento, para que possamos vencer os sentimentos e ter atitudes diante do que Deus tem. Você que está precisando, eu quero que você não tenha medo, não tenha receio. Levante, vem aqui à frente, porque nós vamos orar com você. Como igreja, hoje nós vamos derrubar as barreiras. Hoje nós vamos mudar os focos. Hoje nós vamos sair daqui realmente tomando posse da palavra de Deus. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é Deus de bênção, é Deus de vitória. O nosso Deus é Deus que vai agir no sobrenatural. Você crê nisso? O nosso Deus é Deus que move, que age, que faz. E nós vamos hoje orar como igreja. Nós vamos entender esse princípio de Deus. Pode vir mais para frente aí para o pessoal que está descendo. Nós vamos hoje, em nome de Jesus, nós vamos vencer pela fé. Nós vamos entender que nós somos falhos. Está agora quebrado, anulado e aniquilado todo sofisma, tudo aquilo que rouba a nossa bênção, de acharmos que nós somos perfeitos, que nós não somos humanos, de acharmos que nós não vamos vencer. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui essa noite transformados. Nós vamos sair daqui tocados, não por mim, mas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, abra os seus lábios, abra agora, em nome de Jesus.